O meu tema é mulher com distúrbio de gagueira e o desafio de ser candidata nas eleições municipais. Isso já é realmente esse tema para mim, assim, é impactante. É uma carga de responsabilidade para me colocar na mesa agora para vocês, né. Mas enfim, vamos lá. Eh, o Já me apresentou, né, o Sim, Márcio? sim, eu fiz uma Pronto. apresentação bem curta aí. Mas o som tá tão, vocês estão me ouvindo, tá tão baixo o som, Eu tô te ouvindo bem. não consigo escutar muito vocês, né, desde quando começou. Mas enfim, vamos lá. É a decisão que eu me candidatei, né, o desafio de uma mulher com distúrbio de gagueira, de repente, eu tomar essa decisão e desafiar o me colocar abertamente na praça, né, porque eu fui para a praça, né, abertamente, assim, na praça, tirei tudo que é de véu, de cortina e me joguei lá. Foi realmente desafiador para mim, que eu pensaria que isso ia acontecer. Para começar, eu nunca nem tinha pensado em relação a isso. Como é que eu ia me, né, ter esse andamento. Mas, enfim, a decisão mesmo com o distúrbio da gagueira, de me candidatar a um cargo nas eleições municipais, foi assim um ato de coragem, que me expôs assim ao risco significativo de humilhação, né? E o preconceito social foi algo que eu me coloquei, né? Que eu sabia que eu estava correndo risco de todas essas formas, né? Principalmente o preconceito social, a humilhação, o deboche, enfim, eu me joguei. A vulnerabilidade inerente à gagueira, somada ao escrutínio público intenso da política, cria um cenário onde eu, né, como candidata, precisei navegar por desafios completos, misteriosos, mergulhar e habitar ao mesmo tempo, né? Dois mundos ao mesmo tempo. A, a, as terras secas do universo da política malvado e as profundezas do mundo real da minha gagueira. Quer dizer, eram dois mundos ali que eu tinha que é, alinhar ao mesmo tempo, sustentar ao mesmo tempo, caminhar, carregando lado a lado as minhas experiências de pessoas como pessoa que gagueja e enfrentar o desafio de uma terra seca, né, uma terra rígida, que é a política. E a gagueira, por sua natureza, torna assim a comunicação pública já um desafio, né? Que a política exige uma comunicação constante e eficaz. Isso aí, nós que gaguejamos, né? Tanto faz estar no mundo, estar no cenário político ou não, a gente precisa entregar o melhor da nossa fluência, entregar o melhor da nossa fala. Até porque é uma pressão que a sociedade exige, uma fala perfeita, uma fala, uma estética que a sociedade quer da gente. E, assim, por mais que a gente se esforça, não se esforça ou se esforça, a gente quer dar o melhor, a gente quer entregar o melhor. E ir à política, gente, foi assim, algo mais. Desculpa, gente, eu estou assim com a virose, estou melhorando. Mas, enfim, a, a, a,
Com as mídias, né, ali, e as redes sociais, é amplifica momentos de dificuldade, né, como candidata, que a gente se expõe, somando lamentavelmente ainda mais para as margens do desespero, né. Eu tô na política, eu tô na campanha, mas eu tenho que me esforçar para entregar o melhor, mas eu tenho que me concentrar na minha fala, tenho que me preocupar, porque eu sou uma pessoa que gagueja, eu tenho que entregar o melhor, o máximo de mim, para que eu não caia, né, não seja, memes, né, porque quando um meme, quando algo que cai nas graças, né, da brincadeira nas redes sociais, rapidamente se espalha como um meme. Então, eu tive todo aquele cuidado, né, tenho todo aquele cuidado, aquele jeito de cuidar, né, aquela responsabilidade de cuidar minuciosamente, delicadamente, a nossa causa, para que ela não se não, não, como assim, como fosse a parte central da campanha, era o distúrbio da gagueira. Então eu tinha que cuidar, zelar, né, é como se fosse assim o troféu de tudo, o centro. E eu precisei, assim, de uma autoconfiança. Além de ser uma pessoa que gagueja, eu precisei desenvolver a minha autoconfiança para me cuidar, assim, delicadamente dessa questão. Com a ideia de ser candidata, aos poucos, né, a gente vai desenvolvendo a autoconfiança, aquela postura, né, de colocar a gagueira, assim, no pódio mais central, para se tornar algo, para se tornar algo, o segredo, né, a cereja do bolo é a gagueira, seria a gagueira, a cereja do bolo é a gagueira, quer dizer, a gagueira seria o trunfo. Então, como o distúrbio da gagueira estava sendo tratado de uma forma delicada, eu tinha que cuidar, preservar, zelar. Por uma pessoa que gagueja ainda se torna mais difícil, mas eu não poderia, de jeito nenhum, em momento algum, terciarizar essa responsabilidade para outras pessoas, né. Porque foi uma decisão, né, foi uma tomada uma tomada de decisão que eu tive que tomar, um cuidado, e para falar abertamente, né, sobre a vulnerabilidade da comunicação. Foi uma forma de me colocar no pódio da independência, né, eh, da independência psicológica, que me arra que me agarrei. Sem essa independência, sem essa, sem essa, sem essa independência, eu jamais teria caminhado, né, no cenário político, porque eu era uma pessoa refém da gagueira, era uma pessoa que a vida inteira, né, fui dependente, criar aquela dependência. E de repente, assim, eu tive que me colocar, assim, como independente psicológico. A minha carga emocional, eu tive que tratar, sabe, como já, a minha carga emocional não ficou tão pesada, porque a minha a ficou muito mais leve.
quando eu decidi, quando eu falei para mim mesmo, saí de mim e me coloquei na praça, a minha carga emocional se tornou leve, tranquila. Eu Mas para os desafios, enfrentar os desafios, foi algo mais, né, que eu tive que olhar com mais abranger um terreno, algo mais longe, para poder extrair o que, de fato, realmente eu queria. Qual era o meu objetivo, né, e a coisa que fica e abordar a gagueira abertamente, né, diante de um cenário político, é assim, você ser uma mulher, né, que gagueja e desafiar as eleições municipais foi realmente, assim, aquele desafio de todas as formas. A ausência de suporte, uma assessoria de marketing, um apoio para redigir as rodas de conversas e diálogo com eleitores adiciona camadas significativas de complexidade à jornada de uma candidata com distúrbio. Me faltou, né, o desafio foi tão desafiador a o cenário político para mim, porque eu não tive apoio também, eu não tive essa, esse apoio mesmo, né, apoio de pessoas ali do meu lado, tomando a frente, redigindo um texto, me orientando. Só um momento. Meu Deus. Eu não tive esse apoio, né, de uma assessoria em tudo, né. E essa ausência de suporte ainda fez com que eu, eh me sentisse ainda muito mais carente, ainda muito mais, fra fragilizada diante de tudo que estava acontecendo. A vulnerabilidade limita situações de invisibilidade mesmo, né. Sem o apoio de um profissional de marketing, a candidatura tem dificuldade em alcançar o público-alvo, em alcançar os eleitores que que eu que eu desejava, que eu pretendia. E uma falta de comunicação eficaz, isso faz com que a pessoa que gagueja, né, já tenha as suas limitações por conta do distúrbio. E com a ausência dessa assessoria, com a ausência desse suporte, ainda, né, ainda só impulsiona ainda mais a gente caminhar para a se afastar, tende a se afastar porque a gente se desmotiva, a gente vai se desmotivando, porque não tem, assim, alguém que diz assim: "Vamos, você consegue. Vamos, eu vou produzir, eu vou te ajudar a fazer um vídeo, eu vou redigir uma fala para você", mas assim, foi algo, é muito difícil mesmo ser uma pessoa que gagueja para enfrentar um cenário político, porque as pessoas que estão ao nosso lado, mesmo que queira ajudar, eles não vão conseguir, eles não têm esse conhecimento,
eles não têm essa habilidade de lidar com a gagueira. Ele não tem essa formalidade de, né, de acolher, né, e de te dar um suporte de uma forma, assim, publicamente. Aí é por isso que é desafiador. Quando alguém, por exemplo, teve o candidato, teve certos candidatos, né, que no seu discurso, ele estava lá, né, teve um momento que eles gaguejam, e aí vem aquela história, aquele momento que todo mundo sabe, que no cenário político a gente vê muito: gaguejou, está mentindo. Como é que um político gagueja se ele está mentindo? Aliás, como é que um político está mentindo? Como é que o político está gaguejando se ele está mentindo? Essa existe esse capacitismo, né, que todo mundo conhece essas frases capacitistas, né. Isso aí foi algo que eu enfrentei, né, que eu vivenciei, que eu tive que lidar, eh, tive que lidar, assim, de uma forma, eh, de uma forma bem leve, de uma forma tranquila, sem me apavorar muito, né, sem ter que brigar comigo mesmo, com o meu psicológico. Eu disse: "Não, deixa o negócio, deixa levar". Com o quando um candidato, né, ele gaguejava no seu discurso, a oposição dizia logo: "Se você está gaguejando, é porque você está mentindo. Se você está gaguejando, é porque você não tem preparação para representar o povo. Se você está mentindo, se você está gaguejando, você não tem você não tem esse suporte psicológico, esse suporte, neurológico para conduzir um povo". Quando eu escutava isso, eu doía em mim, ó, gente, porque dói mesmo, viu. Vocês tendo uma pessoa que gagueja, ouvindo uma frase capacitista, vindo do seu adversário ou de uma pessoa que está do seu lado, da tua situação, com uma frase dessa, eh, no nosso juízo perfeito, nós temos consciência que essas pessoas não sabem o que é gagueira. Essas pessoas não sabem do que se trata, o que é um distúrbio, o que é um diagnóstico, nunca vivenciaram uma dificuldade para expressar o que pensa. Desculpa, Zulmira, só uma coisa, a gente tem o nosso cronograma, você poderia em 5 minutos encerrar a apresentação? Você consegue? Para a gente manter o nosso horário das apresentações, por favor. Pronto, certo. Eu com 3 minutos eu paro, certo? Em então, foi assim, foram desafios tensos, certo? E teve um debate, né, nos últimos dias da eleição, tem um debate público, e o candidato, que era exatamente o candidato da nossa situação, ele teve um momento que ele teve uma gaguejou. E no dia seguinte foi aqueles memes, aquelas caralho de memes, e eu aproveitei, né, aqueles memes, aquelas coisas, e eu
Fiz também, rebati com outros vídeos, mas também altamente segura do que eu estava falando, porque eu estou segura do que eu falo, em referência à gagueira, estou preparada para defender a nossa causa, seja em qualquer ambiente, seja em qualquer local, e foi, assim, algo que eu levei, né, que eu levei para o partido abertamente, e eu falei abertamente no partido que eu era uma pessoa que gaguejava e que a gente precisa realmente combater o capacitismo, o preconceito, e eles entenderam perfeitamente, né, porque é algo que está em evidência, não só a gagueira, mas há outros distúrbios, outras deficiências, outras vulnerabilidades, que é o eixo político, trata sobre isso, né. Então, o meu intuito de desafiar a ser uma candidata como pessoa que gagueja foi exatamente levar para a praça, levar para o mercado a informação, a conscientização e o respeito para que o mundo, né, precisa de ser mais inclusivo, ser um mundo mais justo e ser um mundo mais aceitável. Muito obrigada.